Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje fala de uma banda brasileira e paulistana por excelência, que foi meio que uma lenda aí do underground paulistano e da qual saíram alguns membros que fariam história em outras bandas. Estou falando do Voluntários da Pátria. A banda que tem esse nome bem irônico porque ela foi formada segundo consta, no dia 7 de setembro de 1982. E no início teve uma formação bem flutuante, mas quem montou a banda, os fundadores, foram o guitarrista Miguel Barrella, um excelente guitarrista por sinal, e o baterista Thomas Papon. E logo em seguida juntou-se a eles outro excelente guitarrista, o Giuseppe Lenti, que adotou o nome artístico de Giuseppe Fripp, uma óbvia homenagem aí ao Robert Fripp do King Crimson. E a banda inicialmente teve uma formação bem flutuante, passaram por ela alguns nomes de destaque, por exemplo, o Guilherme Snard, que depois viria a ser vocalista do Zero, ficaria mais conhecido como vocalista do Zero, o baixista Maurício Defendi, que iria para o Traje a Rigor, e até o crítico de música Celso Pucci, que tinha um apelido, eu não sei o apelido dele como é que pronuncia, se é Minhocá ou Minhoca, mas é Minho, espaço, a letra K. E só que a formação se consolidou mesmo num quinteto logo após o Guilherme Snard sair e ser substituído pelo Nazi do Ira. Na época o Ira já existia, o Nazi meio que se dividiu aí entre as duas bandas. E também fez parte da formação clássica também o baixista Gaspa, que viria a fazer parte do Ira. Nessa época ele ainda não era baixista do Ira. O Nazi levaria o Gaspa para o Ira alguns anos depois. E durante o ano de 1983, eles fizeram diversos shows naquele famoso circuito das casas noturnas de São Paulo da década de 80. Alguns nomes que se tornaram aí lendários, como Carbono 14, Rose Bombom, tocaram nessas casas noturnas aí que hoje estão na lembrança de todo paulistano aí que foi jovem na década de 80 e frequentava o underground. Também chegaram a tocar no Circo Voador no Rio de Janeiro, no Noites Cariocas também lá. Mas álbum mesmo, gravado mesmo, só foi em 84, em julho de 1984. Aí o quinteto Miguel Barrella e Giuseppe Fripp nas guitarras, Thomas Papo na bateria, Nazi nos vocais e Gaspa no baixo. Essa formação considerada clássica do Voluntários da Pátria. Entrou em estúdio, aí no estúdio Mosh, em julho de 1984, lá em São Paulo. E sob os auspícios do grande Luiz Calanca, da Baratos Afins, eles gravaram pelo selo Baratos Afins esse álbum aqui, chamado apenas Voluntários da Pátria. Foi lançado em setembro de 1984. Esse álbum aqui. Aqui o quinteto aqui. Vou mostrar com mais detalhe a capa. E temos aqui, apesar de ser um encarte bem simples, temos as letras das 6 músicas que tem letra, são 8 músicas e 2 são instrumentais. E temos aqui um textão assinado pelo grupo todo. Aqui é onde eles mostram ser bem idealistas, que eles não tinham intenção nenhuma de gravar para uma gravadora, na época se chamava Major, que eles chamavam as gravadoras de grande porte, né? Então eles acabaram lançando aí pelo selo Baratos Afins, como eu falei, do dono da loja de discos Baratos Afins, o Luiz Calanca, que eu até considero nosso Dom Quixote aí do cenário musical brasileiro. Ele é bem idealista, só fez o que quis, só produziu bandas que gostava também. Ele é uma grande figura aí da cena nacional e musical brasileira. Então o disco aqui tem, inicialmente ele tinha 8 canções. Então começa aqui com uma música. E antes de falar sobre isso, desculpe. Qual a sonoridade da banda então? Pós-punk, muito pós-punk. Influências claras de Gang of Four e The Cure, muito.
Às vezes, como uma canção aqui em especial, eu acho que eles exageram na referência e resvalam perigosamente na cópia, mas isso acontece em uma música apenas, a meu ver. Tem gente que considera essa faixa uma das melhores do disco, mas chegaremos lá. E apesar de eles terem toda essa bagagem do pós-punk, também Bauhaus também, eles têm uma influência grande de Bauhaus. Isso principalmente por parte do Thomas Papon, do Nazi e do Gaspa. Os dois guitarristas, eles também têm uma influência óbvia além do King Crimson, do Robert Fripp, o que é bem distante do pós-punk e do punk, diríamos, mas também uma certa influência aí do chamado Rock in Opposition, um movimento dentro do chamado rock progressivo, que tinham bandas aí no espectro político de esquerda, como Henry Cow, como Slap Happy, ou This Heat, Art Bears e por aí vai. Então, e era uma banda com as letras explicitamente políticas e todas no espectro da esquerda também, do socialismo. Então, já tem aqui a primeira canção, temos das 8 canções do álbum, 3 foram censuradas à época. E essa é uma delas, a que abre o álbum, O Homem que Amo. Aqui a parte instrumental não podia ser mais pós-punk do que isso. Muito Gang of Four, muito Bauhaus, muito The Cure, como eu falei para vocês. E uma letra bem filosófica também e instigante. Depois temos a Yo-Yo, é uma das minhas preferidas. É uma música bem sarcástica, quase que mais curtinha, quase que uma paródia aí, onde eles tiram um sarro do consumismo. Que estava naquela época, meados da década de 80, ou um pouco antes, até 82, 83, eu me lembro. Eu estava aí no ensino primário ainda, ver a moda do ioiô, da Coca-Cola, da Fanta, tinha até apresentação em escola de algumas pessoas que eram peritas no ioiô, faziam movimentos que a gente considerava impossíveis, a gente tentava copiar e não conseguia de jeito nenhum. Então, por isso que eles tiram essa onda com o ioiô, que ele fala, vou reclamar na Coca-Cola, reclamar os meus direitos, como diz na música aqui. É aquela coisa da falsa consciência de consumidor, é uma crítica muito inteligente ao consumismo. Para mim, essa música é impagável. E depois, 1, 2, 3, Eu Te Amo. Que é uma música que os hormônios, você vê os hormônios explodindo, hormônios juvenis aqui explodindo. A música que o rapaz aqui está cantando questiona a moça que não quer nada com ele. E a música que hoje em dia seria muito cancelada. Considerada sexista, machista e tal. Mas eram outros tempos, aqueles. Até porque que o pessoal considera essa música sexista. Veja só uma parte da letra aqui que eu vou falar aqui. No bojo da minha calça um presente carinhoso, aceita ou não? Hoje em dia isso aqui seria execrado. Depois vem Verdades e Mentiras. Para mim é a única faixa que dá uma derrapada, essa aqui. Eu acho que eles chegam muito perto do The Cure, principalmente o baixo, é um baixo bem ao estilo do Simon Gallup. E aqui acho que é a única canção assim que eu pelo menos considero que é praticamente uma cópia do The Cure. Não tem assim uma tanta originalidade. As outras canções, apesar de serem decalcadas também em The Cure, em Gang of Four, em Post-Punk, mas tem uma assinatura da banda, tem uma marca da banda. Aqui eu acho que essa marca fica mais diluída. E a letra também eu acho que é um pouco ingênua aqui também. Tem um pouco disso aí, o idealismo da época, né? Mas eu acho que aqui também exagera um pouco na ingenuidade a letra. Depois, Cadê o Socialismo? Mostrando aí a pegada bem política da banda. Essa também foi censurada. E se eu não me engano, 1, 2, 3, Eu Te Amo também. Então aqui no Cadê o Socialismo, eles cobram aí um socialismo de verdade. Porque hoje em dia tem-se uma falsa impressão, ou conta-se uma falsa narrativa aí de que
naquela época, quem era de esquerda, quem se declarava socialista, apoiava incondicionalmente a então União Soviética. O que não é verdade. Existiam muitos socialistas na época que repudiavam aí o imperialismo soviético, né? Mas hoje em dia isso aí passa batido, quase ninguém faz questão de lembrar disso, infelizmente. E também um som aqui mais para Bauhaus, mais para Gang of Four do que para The Cure. Depois Terra Devastada. Essas 6 canções aqui tem letras, tem 2 aqui instrumentais que eu vou falar depois. Não está numa ordem. Terra Devastada tem uma é meio gótica até, é mais atmosférica, mais climática e tem uma letra mais apocalíptica aqui, meio que falando do fim do mundo aqui. Então, senti que o mundo acabou, ele fala aqui. A noite inteira choveu, a chuva não vai parar. Se a chuva começar a remover a sujeira, então a chuva vai me levar. Então é também uma parte mais sombria aqui da música. E das 2 instrumentais, temos Nas e Uberales, que não me chama muita atenção, é uma música interessante, mas eu acho que não é tão marcante assim. Agora a próxima, Marcha, essa sim, uma instrumental onde os 2 guitarristas brilham muito. Aqui se você tem uma pegada bem rock in opposition, destoando do restante do álbum. Aqui você vai ter quase nada de influência de post-punk, vai ter uma influência bem mais progressiva e de muito bom gosto. Os 2 guitarristas aqui, o Giuseppe Fripp e o Miguel Barrella, se entendiam perfeitamente. E essa edição aqui em CD, que saiu em 96, tem 7 faixas bônus e todas ao vivo, inclusive. Temos aqui das 8 canções do disco, temos 5 que aparecem aqui. Então a gente vai ter... Um momento só. A gente vai ter aqui Ioiô, Verdades e Mentiras, 1, 2, 3, Eu Te Amo, Cadê o Socialismo e Marcha, das que estão no disco. Todas aqui, ao vivo, a banda funcionava muito bem. Eram as versões aqui, eu considero até mais fluidas do que mais bem desenvolvidas do que as versões de estúdio aqui. E temos 2 faixas que não entraram, que estão aqui ao vivo, que não entraram no disco, infelizmente. As 2 são ótimas. E o disco original não tinha pouco mais de 24 minutos. Caberiam as 2 faixas aqui, não chegaria nem a 32 minutos. Poderia ter entrado. Não sei por que não entraram. Mas uma delas é Resistência Afegã, que fala novamente, como eu falei, que hoje em dia imagina-se que quem era socialista na época apoiava incondicionalmente a União Soviética, e não é isso. Tanto que eles falam uma pérola aqui: o Kremlin não compensa. Maravilhoso isso. E aqui fala justamente como o Afeganistão foi invadido pela União Soviética lá em 1979. Então eles falam que da resistência afegã, que depois de 10 anos conseguiram expulsar os soviéticos de lá. E também temos Fúria Brasileira, outra música também bem sarcástica, bem ácida, também uma crítica bem ácida também à política brasileira. E após o lançamento desse álbum aqui, em setembro de 84, como eu falei, a falta de dinheiro mesmo e os poucos shows que eles conseguiram agendar levaram a primeira baixa aqui. O Thomas Papon, baterista, resolveu sair e focar mais no Fellini, que é a banda que ele estava montando com o Cadão Volpato. E ele estava no Smack ainda também, mas o Smack era também mais não era a banda primeira dele. E depois também, logo, o Nazi resolveu focar apenas no Ira e acabou levando o Gaspa junto para o Ira. Então acabou ficando apenas os 2 guitarristas, que até 1986 tentaram levar aí a banda adiante, apesar de não lançarem mais nada, e recrutaram aí outros
Músicos no baixo, por exemplo, o escolhido foi o renomado baixista Akira S. Também aí um prodígio aí do underground paulistano. Mas mesmo assim a banda não foi para frente e em 86 encerraram suas atividades e desde então aí eles têm aparecido, eles têm se reunido esporadicamente, seja com a formação original ou não. Em 2016 eles se reuniram, 2019 também e 2024 também. Em 2022 eles lançaram 2 músicas em plataformas digitais. As primeiras 2 músicas e as únicas também após o único álbum deles lançado em 84. Então, para quem se interessa aí pelo post-punk paulistano, que produziu coisas irrelevantes, vamos ser sinceros, também teve bastante coisa que não vale a pena ouvir, mas teve muitas coisas boas também. E o Voluntários da Pátria entra aí nesse time de bandas que criaram obras relevantes aí na época. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!